Olá, minha querida, estou tão honrada de estar aqui com vocês na Conferência de Mulheres da Abba Pai Church, da minha querida web amiga Viviane Martinello. Olha só, pastora Vivi, em breve nós temos que nos encontrar, tomar aquele café maravilhoso, ter um tempo de mesa e crescer no nosso relacionamento, porque, ô mulher que eu me identifico, gente, acho que você que está me assistindo aí, é interessante, parece que a gente vai trocando algumas figurinhas, e Deus fala comigo e fala no quarto dela também. E nós vamos nos identificando no Espírito. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. E nessa hora eu quero ministrar uma palavra para vocês que eu amo muito, que tem crescido no meu coração nos últimos anos, desde o ano passado, quando eu estive alistada no Exército Brasileiro. Eu vou contar um pouquinho dessa minha experiência para vocês, mas eu quero falar hoje com você. Você é maior que a sua batalha. Talvez você esteja me assistindo e pensando assim, nossa, eu sou filha de Deus, eu sou às vezes, uma mulher que frequenta a igreja só, dona de casa. Por que que o inimigo insiste tanto em investir contra a minha vida? Por que que eu passo algumas batalhas? E uma das maiores mentiras de Satanás é de que nós estamos passando por algumas batalhas porque nós estamos no erro ou desalinhadas com Deus. É claro que isso é verdade também. Muitas vezes a gente passa por algumas lutas porque a nossa vida está fora da vontade de Deus. Mas o fato de você estar alinhada com a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer de você, vivendo o propósito dele para a sua vida nessa terra, torna de você um alvo. Talvez você não saiba, mas aí agora, nas tuas costas, no meio da tua testa, tem um alvo. E você pode perguntar, mas por que? Se eu não sou nenhuma pastora que prega ao microfone, eu não tenho um ministério. Só o fato de você ser filha amada de Deus torna de você uma mulher que é um alvo do inimigo, um alvo das trevas. Sabe por quê? Porque para esse tempo Deus está levantando um exército de mulheres valentes que sabem quem são em Deus, que sabem que tem um propósito, que sabem, assim como Esther 4,14, que foram levantadas para um tempo como esse. E essas mulheres não se intimidam mais pelos rótulos do seu passado, elas não carregam mais bagagens que lhe trazem dores e impedem essas mulheres de caminharem para viver a vontade de Deus. Elas são mulheres livres, elas sabem quem são em Deus. E eu estou falando com você agora mesmo. Talvez você pense assim, por que que eu tenho passado por essas batalhas na minha família? O que que eu fiz de errado? Será que eu nasci na família errada, no tempo errado? Talvez eu nem deveria ter nascido. Eu acho que eu já sou velha demais para enveredar nesse projeto novo. Eu quero te dizer que Deus vai dar a você agora mesmo uma espada afiada, a palavra rema dos céus, ali como diz em Efésios 6, a palavra. Nós vamos já chegar a falar mais um pouquinho sobre isso. E você, a partir de hoje, vai saber pontualmente como se posicionar para essa hora estratégica sobre a terra. Sim, nós estamos vivendo uma época estratégica, retomando aí no mundo pandêmico, totalmente numa época onde nós nunca imaginamos viver, onde na minha vida eu pensei que eu ia ficar sem ir para a igreja, de ver gente na igreja por mais de 6 meses seguidos. Nunca na minha vida, em mais de 22 anos de cristã, eu passei por isso. Então é um novo mundo, é um novo formato. Nós estamos aqui fazendo uma conferência online. E em outra época eu estaria me arrumando para estar aí com vocês. Espero que eu esteja em breve. Mas isso não nos impede de, nessa nova faceta, nesse novo tempo, sabermos nos posicionar. É agora que um exército de mulheres que sabem quem são, vestidas ali de autoridade, que colocam as suas roupas para marchar em prontidão para seguir o Senhor dos Exércitos e para ouvir o seu chamado para essa hora. Mulheres que já foram libertas de todo mimimi, de todo melindre, de toda a história do passado que trouxe feridas e fez de você aquela mulher intimidada, envergonhada. Não, agora você, no nome de Jesus, com uma nova mentalidade, vai receber essa roupa de autoridade, uma espada afiada da palavra rema de Deus, que vão te preparar para viver esse novo tempo. Você vive pelo que sente ou vive pelo que crê? É uma escolha que nós tomamos todos os dias. Se a gente vai se deixar ser uma mulher guiada pelo nosso emocional, pelas nossas lutas interiores, ou se mesmo naquele dia que a gente não está sentindo nada, que
o nosso emocional não está tão legal, afinal de contas a gente é gente, nós somos mulheres de verdade, transparente, nós não somos a Mulher Maravilha, somos mulheres de Deus, valentes e guerreiras, mas somos falhas e imperfeitas também. Porém, nós decidimos nos mover por fé, e fé é a certeza daquilo que a gente não vê, a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Eu costumo dizer que fé é você colocar o pé para então você ver o chão sendo levantado diante de você. Eu oro para que nessa hora, cada uma que está me assistindo receba a palavra rema e o entendimento necessário que vai fazer você viver todos os sonhos e projetos de Deus para a sua vida. Eu amo a palavra de Deus porque ela sempre traz as melhores instruções para nós e ela corrige, alinha o nosso coração, especialmente nesse ano, o ano 2020, no ano da visão perfeita, no ano da pandemia, no ano onde as nossas agendas foram rasgadas, onde os nossos projetos foram desfeitos. Nós temos a oportunidade de receber a visão perfeita de Deus, de quebrar toda visão distorcida sobre a nossa autoimagem, sobre quem nós somos. E, de verdade, recebemos uma visão corrigida de Deus para esse novo tempo. Estarmos preparadas para isso, nos desfazendo de todo o equívoco do passado, de toda distorção, de toda disfuncionalidade e vivendo o projeto, o sonho de Deus para as nossas vidas. Eu não sei você, mas esse ano eu já tive que pegar algumas agendas que eu tinha preparado, tão bonitinhas, e literalmente joguei no lixo porque tive que editar, organizar minha agenda por inteiro, e todas as nossas agendas, os nossos planos foram reajustados. E é nessa hora que a gente precisa entender que mais vale viver uma vida rendida na presença de Deus, onde nós vivemos os sonhos deles, os projetos dele para nós e não os nossos projetos. É muito melhor viver os projetos de Deus, os sonhos de Deus, do que viver da nossa forma. Olha o que diz a palavra em João 10:10, presta atenção. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Uau! Quando Jesus estava falando sobre isso, ele estava nos apontando duas realidades. Uma realidade é o propósito do diabo contra as nossas vidas, que é roubar, matar e destruir. E outra realidade é o propósito soberano daquilo que ele veio fazer na terra. Esses dias eu estava num gabinete e uma irmã disse assim para mim: como é que eu vou saber que Deus me quer feliz? Eu acho que Deus, na verdade, pastora, Deus me chamou para ser infeliz. Eu falei: então a palavra dele é mentirosa. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para que ele nos desse uma vida e vida em abundância. Essa palavra vida, do grego zoe ou zoe, significa equilíbrio, plenitude, sensação de estar completo em todas as áreas. Se você, mulher que está me assistindo, tem faltado a você equilíbrio, sensação de estar completa, essa plenitude, essa completude em todas as áreas, é porque você ainda precisa quebrar mentiras sobre você mesma e absorver, receber essa vida que Jesus deu a você. Afinal de contas, esse foi o seu propósito, vindo à terra, nos salvar, nos dar, devolver a conexão com o Pai e nos trazer essa vida abundante. Eu amo a palavra, ele diz: olha, eu vim trazer vida, se eu já não fosse maravilhoso, ter o zóio de Deus sobre nós. Ele ainda diz, abundante. Por quê? Porque não é só para você. Tudo aquilo que Deus derrama em você, porque Ele quer fazer através de você. Tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, toda a cura de identidade, todas as mazelas que eu sofri, todas as distorções que eu acreditei, Deus me cura, me restaura e me enche para que eu possa transbordar e abençoar outras vidas. Então, o nosso desafio é entender a mentalidade de Deus e entender também quais são as afrontas e as artimanhas do nosso inimigo. Se nós estamos numa batalha, você precisa saber que essa é uma batalha espiritual, ela existe. E a gente precisa saber se posicionar como mulheres guerreiras nessa batalha. Afinal de contas, nós não somos gatinhas manhosas. Nós somos leoas, vitoriosas, que vamos com Ele, com força, viver tudo aquilo que Ele nos chamou para ser, nada menos. Nunca baseie a sua identidade naquilo que os outros dizem sobre você. Isso é muito perigoso. Deus não estava confuso, mulher, quando Ele te criou. Deus não estava perdido, Ele não falha, Ele é perfeito. Você é filha de Deus, isso é tudo. E nesse processo de autodescoberta, nós precisamos redescobrir qual é o nosso design original. E é só quando você descobre
por que você foi criada, qual o propósito que você tem, é que você consegue viver verdadeiramente essa vida plena, essa vida zoe, essa vida feliz. Esse é o nosso design. A nossa confiança, o que faz de você uma mulher confiante, não é arrogância, não é a confiança que você tem em você mesma, porque no fundo você sabe que você é falha, imperfeita, e que nós não somos absolutamente nada sem Jesus. Nós precisamos da graça dele todos os dias. Não tem a ver com ser uma mulher só positiva, né? Declarar frases de efeito positivas. Está na moda agora, né? Essas declarações positivas. A psicologia positiva cresce cada vez mais. E eu acho super interessante porque nada mais é do que as declarações de fé, a palavra profética, o poder de trazer à existência aquilo que a gente não está vendo, o poder de acreditar e declarar em algo que os céus dizem ao nosso respeito e não aquilo que a gente está vendo. Às vezes a gente está vendo caos, mas temos o poder de declarar não só palavras positivas, mas a palavra profética, trazer à existência aquilo que não existe. A pergunta que a gente deve se fazer dentro dessa descoberta de propósito, onde a gente vai sabendo o nosso propósito original, o nosso DNA, o nosso design, que somos filhinhas amadas de Deus, é como que eu fui criada, para que eu fui criada, qual o propósito maior. Não tem a ver só com essa positividade, como eu falei, tem a ver com uma revelação da nossa identidade em Deus. E sabendo que nós somos filhas de Deus, eu quero te dizer algo que talvez seja uma novidade para você. Você quer saber? Todas nós fomos chamadas para a batalha. Ah, não, pastor, eu não fui. Você talvez tenha sido, se alistou no exército. Talvez a minha pastora seja, porque ela é alguém, uma mulher forte, preparada. Não, minha querida, você que está me assistindo agora, você foi chamada para uma batalha. E talvez você não saiba, mas você já está, mesmo sem saber, alistada nesse batalhão, nas fileiras do exército do Deus Altíssimo. Você não está acreditando em mim? Deixa eu ler para você Isaías 13:4. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Que mais? Salmo 46:7. O Senhor dos Exércitos está conosco. Joel 2:11. O Senhor dos Exércitos levanta sua voz à frente do seu exército. Como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Agora você está começando a se convencer, né? Deu um medinho, um friozinho na barriga? Calma aí que eu vou te ajudar. Olha só, eu lembro que no final do ano de 2018, eu recebi uma palavra de Deus de que eu deveria me alistar no exército. O que acontece é que eu sou médica já há quase 18 anos e normalmente o médico se alista no exército quando ele é recém-formado. Normalmente um homem, ele é convocado para servir no exército. Vocês aí tiveram o prazer de ter o pastor Telmo, que serviu durante tanto tempo como sargento do Exército Brasileiro. Então, eu tive a oportunidade de ser tenente, de me alistar de maneira voluntária no Exército. Não fiz a escola de saúde, eu participei de um seletivo e no limite da minha idade, porque é até os 39 anos, e agora eu já entrei para o grupo das quarentonas, ou seja, minha potência aumentou, e eu entrei no limite da minha idade para servir o Exército, porque Deus me deu uma palavra de ir pregar lá dentro. Então, no dia que eu fui lá, eu nunca esqueço, porque eu falei, vocês têm vaga de capelão? Eu queria pregar lá dentro para aqueles homens. E ele me respondeu, não temos. E eu falei, tem de médica? Tem, médico tem, normalmente sempre tem. E aí eu entrei como médica, foi interessante porque eu achei, olha a minha inocência, que eu ia entrar lá e como médica, eles iam me lotar no posto médico e que eu ia atender só os pacientes, eu sou pediatra, os filhos dos soldados, de todo o batalhão, eu ia atender aquelas famílias e poderia ali fazer os cultos e pregar. Como eu fui inocente, porque eu nunca imaginei que eu teria que passar pelo treinamento militar. E eu tive que passar pelo treinamento militar igualzinho aqueles meninos de 18, de 20 anos de idade. Eu achava, eu sou mulher, número 1. Eu tenho 39 anos, número 2. Eu sou médica, número 3.
Eles vão me livrar disso, eu não vou ter que ralar, eu não vou ter que passar por isso. E eu nunca esqueço uma das primeiras coisas que eu ouvi do meu comandante, assim que eu cheguei no batalhão e que a gente estava sendo preparado num treinamento de quase 3 meses, e depois nós íamos para a selva. É verdade, eu passei 3 dias na selva, aprendi a atirar, vesti coturno, usei coturno, calcei coturno nesse período todo, vestida de farda militar, deixei o branco de lado para me colocar com aquele paramento todo. Às vezes eu estava vestida daquilo e eu falava, meu Deus, por que o Senhor me colocou de coturno? Eu sou só uma pastora, eu sou só uma médica, meu Senhor. Que arrumação foi essa, o dia que o Senhor me meteu? E uma das coisas que meu comandante disse que me chamou a atenção foi, eu falei para ele assim, mas comandante, por que eu vou ter que passar por esse tipo de treinamento? Se, na verdade, eu vou ser lotada no posto médico, minha função não tem nada a ver com essa do dia a dia, ter que correr todos os dias no batalhão com 1000 homens, ter que fazer flexão, apoio, passar um tempo na selva. Por que eu estou tendo que passar por isso? E ele falou algo interessante, ele disse, Flávia, antes de você subir ao posto de tenente, todos nós somos soldados. Todos nós somos soldados. É necessário que, independente da patente aqui, todos são treinados como soldados para tirar o verniz. Aqui nós vamos tirar o seu verniz. E eu, toda menina mocinha de brinquinho, entrei ali e literalmente o meu verniz foi tirado. Toda aquela coisa do brilho que a vida vai dando para a gente. Dessa arrumação que a gente se prepara, conferência de mulher, vou toda lindinha para pregar para as minhas queridas irmãs, me arrumar, porque afinal de contas, né, a gente é mulher, a gente gosta de se cuidar. Pois minhas queridas tiraram o meu verniz e eu tive que ser treinada como soldado. E ali, eu poderia contar horas aqui o meu testemunho, mas não é o foco da minha mensagem de hoje. Depois eu vou fazer um vídeo no YouTube, você procura e assiste lá, sobre essa minha experiência no Exército. Em vários momentos eu tive lições espirituais incríveis. Eu consegui o que eu queria, que era a porta aberta para pregar e tudo mais. Mas durante aquele processo, onde eu estava ali, o meu verniz sendo tirado, o meu salto sendo trocado por uma bota, por um coturno, onde eu tive que ir para a selva, onde eu tive que perder os meus medos, onde eu tive que superar os meus limites, onde eu me vi fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu poderia vivenciar. Deus ia me ensinando, Deus ia dizendo, filho, olha, algumas guerras nós precisamos tirar o verniz. Tirar o verniz fala sobre os processos que a gente passa, muitas vezes de dor, muitas vezes de intimidação. Eu não sei o que tem tirado o teu verniz, mas Deus usa a vida e usa os processos da vida para fazer a gente engrossar o nosso couro, é ou não é? Para fazer a gente ser mais fortalecida. A fé é um músculo. Que outra maneira existe de você fortalecer a sua fé e crescer em fé, se não for ali através das lutas, das provações, das batalhas da vida? A vida vai tirando o seu verniz, não tem jeito. E independente, minha querida, da sua patente, se você está na patente dona de casa, cozinheira, se você está na patente de médica, se você está trabalhando como educadora, eu não sei qual é a sua função, a sua área, todas nós fazemos parte do exército do Deus vivo e todas nós vamos enfrentar essa grande batalha. E para saber, numa guerra, é importante que a gente saiba, já que a gente está falando de batalha, qual é a estratégia do inimigo. Todas as vezes que a gente vai para uma guerra, você estuda historicamente as guerras, você vê que eles estudam quais são as principais armas do inimigo, a maneira do inimigo lutar. E nós precisamos ser mulheres inteligentes, preparadas para esse novo tempo. Também precisamos entender quais são as artimanhas do inimigo, as armas que ele usa contra nós, para que a gente possa se posicionar da maneira certa. Às vezes você está aí fraquejando, fracassando nas suas batalhas, apanhando, lutando vez por outra, porque ainda não discerniu qual é o seu inimigo. E nessa hora eu quero te falar quais são as estratégias dele para você ficar ligada. A primeira delas, Jesus descreve em João 10:10. Ele diz que é roubar, do grego klepto. Klepto é a mesma raiz que dá origem à palavra kleptomania.
O inimigo, ele é ladrão, ele não rouba porque ele precisa, ele rouba, ele toma algo seu, um sonho lícito, um projeto, ou a tua família, algo especial que Deus te deu. Ele vai lá para roubar, não porque ele precisa, ele vai porque ele quer roubar e tocar na vida das filhas de Deus. Você pensa assim, qual risco eu ofereço? Eu sou só uma cristã comum, que senta aos domingos na cadeira da igreja. Eu estou só trabalhando na semana todinha para pagar os meus boletos, pastora. Que perigo eu posso oferecer? Não, você não entendeu. Não é o que você possui. Não é o que você faz. É quem você é. O inimigo da sua alma odeia você porque você é aquilo que ele queria ser. Você tem a identidade de filha. Uau, isso é forte. A gente pensar assim que nós nos tornamos um alvo simplesmente porque somos filhas. Tudo que o diabo queria, que Lúcifer queria quando estava como anjo de Deus, era o quê? Ser igual a Deus. Ele se exaltou de sobremaneira porque ele queria ser igual a Deus. E aí Deus o destitui, ele cai com o terço dos anjos que agora se tornam demônios, a terra ele é tirado do paraíso. Então, a gente não sabe o gap de tempo, quanto tempo. Deus um dia fala ali na Trindade, naquela reunião perfeita, sincrônica, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem é que foi feito à semelhança de Deus? Você foi feita à semelhança de Deus, eu fui feita à semelhança de Deus. E o que o diabo quer fazer contra nós, o inimigo das nossas almas, é roubar a nossa identidade, é deturpar a nossa autoimagem. Por quê? Porque nós é que somos a semelhança de Deus, nós é que somos filhos e filhas amadas. É por isso que ele investe pesado contra você. Todos na terra carregam a imagem e semelhança de Deus. Isso é uma afronta para o inimigo. Você que está me assistindo, carrega a semelhança de Deus. Nós é que fomos criados para o louvor da sua glória. Efésios 1:11 diz que nós fomos criados para louvar a Ele, para o louvor da sua glória. Atos 17:28, a palavra de Deus diz que nele nós existimos, nos movemos. Ah, meu Deus! Nós somos criados para glorificar ao Senhor, para dar louvor a Ele. Antes, essa função nos céus era exercida por aquele anjo maravilhoso que andava ali, tinha instrumento de sopro, de cordas, de percussão dentro dele. Mas nós agora que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos todos os instrumentos dentro de nós temos ali a percussão, nós temos o sopro, nós temos as nossas cordas, que agora podem exaltar o louvor do Deus vivo. É por isso que você é tão atacada. O seu valor não vem de quanto você tem na sua conta bancária, da sua educação, daquilo que você sabe. O seu valor vem porque você é filha. E você, filha, tem acesso a uma herança eterna. É por isso que o inimigo quer roubar de você a sua identidade. Não deixe. Saiba da sua identidade em Deus. Vista-se de toda a armadura espiritual. Esteja pronta para a batalha. Existe uma guerra travada pelas almas dos homens e nós, mulheres de Deus, precisamos estar alertas. Se você carrega cura, pureza, confiança, alegria, vitória, paz, o inimigo vai tentar roubar isso de você. Ele tenta tirar isso de você através de mentiras. Mas no momento que você conhece a verdade, minha querida, você é liberta. Você se torna uma leoa. Nada nem ninguém é capaz de parar uma mulher que sabe quem é em Deus. Ela nunca mais vai ser intimidada. Ela nunca mais vai ser paralisada pelos seus medos. Ela nunca mais vai se deixar sucumbir numa tristeza profunda, absorvendo as mentiras do inimigo. Olha a segunda estratégia do inimigo contra nós: matar. Essa palavra matar, do grego tuo, significa sacrificar. Vou explicar para você. Tudo aquilo que o inimigo não consegue tirar de você, roubar de você, ele vai tentar convencer você mesma a desistir. Ele vai tentar convencer você que a sua vida não tem valor, que a sua família não tem valor, que o seu casamento não é tão bom assim. Que a paz que você achava que carregava nem era tanta assim, que tudo que você conquistou na vida nem é tão bom assim. Ele vai tentar fazer você descer da montanha, para que você desista. Ele vai tentando minar a tua confiança, a tua dedicação na igreja, não tem valor. Então você começa a se comparar, a se desmerecer e
começa a não se achar boa o suficiente. Você pensa assim, eu fiz de tudo, mas não foi tão bom assim. E você começa a entrar num sentimento de frustração, porque não foi reconhecida, talvez numa igreja, em algo que você fez, e que você gostaria de ter recebido senso de valor, de reconhecimento. Então, quando nós somos desvalorizadas, é quando começa a se levantar mentiras sobre nós. A vontade que dá é de não fazer mais nada, de não se envolver em mais nada, é ou não é? Será que você já se sentiu injustiçada? A vontade que dá é de abrir mão, de desistir, de deixar para lá. Eu vou deixar para lá, eu já fui tão acusada, eu já fui tão combatida, eu estou querendo fazer tudo certo e de repente agora eu estou sofrendo essa intimidação, tentando me fazer desistir. E você, sabendo uma coisa? Eu vou abrir mão. O que acontece, minha querida, é que você não pode abrir mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Existem sonhos, projetos, existem pessoas que estão esperando pelo seu sim. Existem pessoas agora mesmo que estão esperando pelo seu posicionamento. E é como você se posiciona nesse mundo, aquilo que você decide, é o seu sim, que vai determinar o seu poder de alcance. Quantas vidas você vai ganhar, quantas pessoas você vai influenciar nesse mundo, porque você decidiu se posicionar. Me escute agora, Deus tem um chamado para você, e não importa o que acontecer, as batalhas que você tiver que travar, não desista dos sonhos de Deus para a sua vida, não abra mão, não deixe com que você seja roubada, ou com que aquilo mais lindo, aquele projeto tão precioso que Deus implantou no teu coração, seja tirado de você, que você abra mão. Muita gente me procura e diz assim, ai pastora, mas eu não estou sentindo. Você acha mesmo que todos os dias eu acordo me sentindo uma mulher forte, me sentindo uma mulher bem resolvida, sabendo exatamente o que eu vou fazer naquele dia, com as ideias mais mirabolantes, porque eu sou cheia de ideia mirabolante, minha querida. Quando nós vamos fazer aquilo, para onde que nós vamos expandir o reino de Deus? Não, existem aqueles dias que tudo que a gente quer é ficar debaixo do nosso cobertor, né? Não? Se a gente pudesse, a gente apertava um botãozinho assim para agilizar e passar mais rápido aquela fase da nossa vida. Você já desejou isso? Pular uma fase difícil, passar uma época de tantas batalhas, de tantas dores, mas nós não nos movemos pelo que nós sentimos. Nós decidimos viver em confiança, em dependência e agir além dos nossos sentimentos. Nós somos mulheres que andamos por fé, que colocamos as nossas botas, os nossos coturnos e que saímos firmes para marchar por onde Deus nos mandar, seja na nossa casa, na igreja, nos montes de influência que o Senhor tem para nós. Talvez o Senhor tenha o business, o negócio, um monte de influência do negócio, ou da educação, ou você que está no monte da política. Eu não sei qual monte de influência que o Senhor tem te levado a subir, mas eu sei que para subir esse monte, você vai precisar colocar uma bota, um coturno, se vestir de autoridade e marchar firme, não porque você sente, mas porque você sabe que está debaixo de uma promessa, que é filha amada, e como filha, você já é vitoriosa. A última estratégia do inimigo contra nós é destruir. Depois que ele rouba você, que ele tira de você sonhos lícitos, ou que ele faz você desistir, abrir mão de coisas que você carrega, tão preciosas. Do grego, destruir, apolume, significa tirar do caminho, tornar inútil. Depois que o diabo já fez você abrir mão dos sonhos, ele tornou você uma inútil, ele tirou você do caminho. Agora naquela cidade lá, não tem ninguém no meu caminho. Mas existe algo tão interessante. Eu lembro que uma das vezes que eu estava no exército, nós estávamos numa formatura, e a gente, mesmo sendo médica, toda semana eu tinha que marchar dentro do batalhão para manter a cultura, para não perder o trejeito militar, para continuar ali sem o verniz, porque senão o verniz vai aparecendo de novo, a gente vai ficando mole, para não acochambrar, para não ficar mole, né? Então, todas as vezes a gente vai marchando. E eu nunca esqueço de uma formatura que veio alguém muito importante e que nós tínhamos que ficar lá por 2 horas imóvel. E naquela posição de estar no caminho, né? Eu vou para cá para frente para vocês entenderem. Você fica naquela posição de formatura e vai passando ali 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, o teu dedo começa a ficar dormente. Tua cabeça já está pensando em um monte de coisa, mas você está lá, em posição firme, não saindo daquela posição. E eu nunca esqueço de um dia que
um dos meus companheiros, veio uma abelha e entrou ali dentro do óculos dele. Ele usava óculos e ele ali tentando tirar aquela abelha. E eu falei para ele no final de tudo, depois que passou, eu falei: meu querido, eu não sei como é que você aguentou, você não botou a mão aqui. Ele falou: que é isso, eu estava diante do meu comandante. Eu não podia sair de forma por causa de uma dificuldade. Nossa, quantas lições eu aprendi. E Deus falou comigo: filha, você sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós saímos de forma, a gente sai da onde a gente deveria estar, das nossas posições, por causa de uma adversidade, de uma dor, de algo que tira a nossa concentração, que nos tira o foco. Não, nós precisamos ser mulheres que vão dizer o seguinte: olha, Satanás, não importa o que tu tentaste fazer na minha vida, no meu passado, eu não vou sair do caminho, eu estou firme, eu estou fortalecida pelo Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está comigo e eu não vou sair do caminho. Minha querida, você não pode sair do caminho da sua família, você não pode sair do caminho dos seus filhos. O inimigo está tentando contra a sua família, o inimigo está tentando contra a moral do seu marido, o inimigo está tentando seduzir o seu marido, está tentando trazer destruição no seu casamento, aonde quer que seja. Não saia do caminho, não desista, fica em posição ali firme. Informa, o Senhor dos Exércitos conta com você e Ele te dá as estratégias necessárias. Essa é a promessa de Deus para você, uma vida zoe, cheia de equilíbrio, plenitude, vitalidade, uma mulher que está animada, cheia de abundância. Essa palavra abundância do grego perisso significa algo extraordinário, incomum, superior, muito além do que o necessário. Eu amo o nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus do mais que abundante. Ele podia só dar a vida zoe, já estava maravilha. Mas Ele dá muito além do necessário. Ele faz algo extraordinário, fora do comum. Nosso Deus é assim. Ele faz além, Ele é extravagante. Tudo aquilo que Deus faz na sua vida, quando você decide não sair do lugar que Ele te plantou, te dar em abundância, para que você possa transbordar na vida de outras pessoas. Então, como vencer o seu inimigo? Deus te dá detalhes de uma armadura para te proteger. Você quer ver? Está lá em Efésios 6. Abre a tua Bíblia comigo, para você me acompanhar. Gente, eu amo isso. Quando a pastora Vivi começou a falar sobre mulheres de coturno, eu falei: meu Deus, ela estava no meu quarto. Foi uma linha direta ali, saiu uma linha direta com o Senhor. Ai, Jesus. Vamos aqui, Efésios 6, a partir do verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, guarda isso, que é a palavra de Deus. Eu não vou falar aqui de cada elemento da armadura, porque seria uma pregação só para falar sobre isso. Eu quero te estimular a estudar sobre isso, já que nós somos mulheres de coturno, a gente tem que saber qual é a nossa armadura, como se proteger: capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho. Mas eu quero me deter a dois aspectos dessa armadura. O primeiro deles é o escudo da fé. Você tem que imaginar que Deus vai nos dando todas as estratégias adequadas, e o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto dos Efésios, usou como referência a figura do soldado romano. Recentemente eu estive numa viagem na Itália, eu fui num castelo, chamado Castelo Sforzesco, acho que é mais ou menos isso, não sei se eu falei certo. E lá eu vi uma roupa de um soldado romano, do tempo antigo. Imediatamente eu me lembrei disso daqui, porque era exatamente, uma das coisas importantes é que assim, aquela armadura, ela meio que montada, ela encaixava naqueles homens, para prepará-los para a batalha. E o que segurava aquela armadura inteira, olha que interessante, era o cinto. Se não tivesse cinto, caía tudo. E Paulo diz o quê? É o cinturão da verdade, ou seja, uma vida correta, uma vida em verdade. Não adianta querer viver vida fake, vida de rede social, algo que não existe, que não é de verdade, que não é genuíno. Chega, gente, de plataforma, de coisas fakes, de coisas de gente que não vive aquilo que prega.
Eu estou cansada disso, eu sei que você também. A gente quer mais gente autêntica, de verdade, gente que sabe quem é em Deus. Então, aquele soldado, ele tinha toda aquela armadura, o que prendia era o cinto, que Paulo fala que é o cinto da verdade. Você vai estudar detalhadamente tudo. Mas eu quero falar sobre o escudo da fé. Diferente de outros exércitos, naquela época, os soldados romanos inventaram uma nova forma de fazer escudo. Provavelmente você já viu essa forma em algum dos filmes de época, onde tem aqueles gladiadores. E o escudo é algo retangular, grande, de maneira que não era igual aquele escudo redondo, tipo Capitão América, que a gente vê pequenininho, não. Era um escudo grande, muito pesado, retangular, porque quando o inimigo lançava aquela flecha que vinha sempre com fogo na ponta, acho que você já viu naqueles filmes quando eles lançam as flechas com fogo na ponta. Então, quando vinha aquela flechada, o soldado pegava e ele se abaixava, se escondia, dava para um homem ajoelhado, atrás daquele escudo, se proteger contra o dardo inflamado. Mas uma coisa interessante, que foram os romanos que também inventaram, e essa é a referência de Paulo, quando ele fala desse escudo, é que eles passavam uma espécie de óleo, uma espécie de resina naquele escudo. Eles melavam aquele escudo de um óleo, para que quando aquela seta inflamada, o dardo inflamado, batesse no escudo, imediatamente ela era apagada. Ele conseguia, aquela graxa, aquele óleo, conseguia apagar, neutralizar o poder daquela chama. Me escute agora aqui. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre o escudo da fé, ele está dizendo, você precisa ter uma fé que te protege desse dardo inflamado do inimigo que vem. E é uma fé que não é uma fé simplesmente científica, não é uma fé só de letra, mas é uma fé cheia do óleo, cheia da presença do Espírito, de um relacionamento com o Espírito Santo. É isso que vai proteger você desse dardo inflamado. O que é o dardo inflamado maligno? Salmo 91, provavelmente você já leu, quando a Bíblia diz que a seta que voa ao meio-dia e à meia-noite. Você vai entender o que eu vou te falar. Você sabe aquele dia que você está de boa e de repente vem um pensamento totalmente louco, você fala assim, meu Deus, você fica até com vergonha daquele pensamento. Eu estou pensando isso, que pensamento sujo, imoral. Ou aquele pensamento assim, vai lá, acaba com a tua vida, destrói, te joga daqui. Você fala assim, meu Deus, que pensamento mais louco. Você tem duas coisas a fazer, minha querida. A primeira é o que a maioria das pessoas faz, é acolher esse pensamento como seu e dizer, realmente, eu sou essa mulher fracassada, realmente, a minha vida não tem valor, eu vou destruir a mim mesma. Realmente, eu vou buscar, eu vou procurar site pornográfico, eu vou fazer alguma coisa porque deu aquele pensamento em mim. Ou você pode, como uma mulher que conhece muito bem as artimanhas do seu inimigo e que não vai sair do caminho, dizer, opa, esse pensamento não é meu. Foi um dardo inflamado do maligno. Imediatamente levantar o seu escudo da fé, embanhado de óleo, cheio da presença de Deus, uma mulher que vive no secreto, em oração, que está cheia do Espírito Santo, e dizer, aqui não, Satanás. Esse pensamento, essa mentira não vai moldar o meu caráter, não vai me fazer sair do caminho, não vai me fazer desistir. Eu vou permanecer. Outra coisa interessante sobre essa armadura é que a Bíblia fala, olha, a espada do Espírito, que é a palavra. Essa palavra, ela pode ter duas traduções do grego. Uma delas é logos, que significa palavra escrita, e a outra é rema, que significa palavra revelada. É interessante que o soldado romano, mais uma vez, que era a figura que o apóstolo Paulo estava descrevendo, ele tinha também uma técnica diferente. Além desse escudo, tanto que os romanos foram conhecidos e copiados em várias das suas técnicas de guerra. Eles foram inovadores durante muitos anos, eles conquistaram o mundo, porque eles tinham uma formação do seu exército diferente, um treinamento dos seus soldados totalmente diferenciado. Eles carregavam duas espadas. Uma delas, eles carregavam do lado direito. Era uma espada comprida, conhecida como uma adaga. Aquela espada grande que a gente vê nos desenhos animados e tudo. Mas no lado esquerdo, eles carregavam uma outra espadinha que eles chamavam gládio. Era uma espécie de um punhal.
bem pequenininho, bem fininho. Então, aqueles tinham uma espadona e aqueles tinham uma espadinha. E o soldado romano era conhecido, porque mesmo em tempos de paz, mesmo quando eles não estavam em batalha, eles ficavam horas treinando com essa espada grande, essa adaga, lutando horas. O soldado romano era conhecido pelo seu bom preparo. Eles treinavam horas com aquela espada grande, para que eles tivessem muita habilidade na hora que eles estivessem no fronte com seu inimigo. E como que eles treinavam? Eles treinavam usando essa espada para confundir o inimigo, essa espada grande, para que na hora que o inimigo estivesse confuso, na hora que o inimigo estivesse ali concentrado naquilo ali, eles viessem com essa espadinha chamada gládio, que era um punhal, e pegassem o inimigo desprevenido e furassem o inimigo na lateral. Então eles eram conhecidos pela sua técnica ágil de guerra e como eles usavam essas duas espadas. Eles evitavam se desgastar demais, porque essa espada aqui, ela era pesada, ela era cansativa. Ela trazia muito peso para eles no sentido de que eles não conseguiam manter muito tempo essa luta corporal. Então na hora que eles iam uma brechinha, eles usavam. E interessantíssimo é quando Paulo fala: a espada do Espírito, que é a palavra. Essa palavra que Paulo usa é a palavra rema. É a palavra rápida, específica, que é tirada na hora certa contra o inimigo. Me escute aqui, minha querida, preste atenção. Quando o inimigo vier contra você e você estiver no fronte de uma batalha, Deus vai te dar uma palavra certa, pontual, precisa, que você vai usar de uma maneira muito precisa. Pare de desgastar a você mesma, de desferir golpes no ar, de gastar a sua força de maneira desnecessária. Muitas mulheres aqui estão cansadas, desgastadas, porque não sabem a tática de guerra adequada. E Deus está dizendo para você: calma, o Espírito Santo vai te trazer a revelação e você vai usar a palavra rema certa, a estratégia necessária. A razão pelo qual você está lutando, cansada, é porque muitas vezes está faltando a palavra rema de Deus sobre a tua vida. A batalha está exaustiva porque você não tem uma palavra específica para lutar contra isso. Saiba, eu acredito, quero profetizar sobre você. Você vai receber de Deus a sua palavra rema. Essa palavra rema você não vai receber de um pastor, você não vai receber de um mentor, você não vai receber de alguém só aos domingos. Você sabe onde é que você vai ganhar essa espadinha precisa, essa palavra rema? Você vai ganhar essa palavra rema mergulhando em Deus, no seu lugar secreto. Escute aqui, eu amo conversar com pessoas. Muitas pessoas ficam dependentes da palavra de um pastor. Eu converso, aconselho. Na semana que vem a pessoa diz assim: pastora, de novo, eu queria mais um tempo com a senhora agora eu preciso que a senhora me dê uma instrução de outra área da minha vida. Eu falo: gente, vocês não estão entendendo, eu não sou o Espírito Santo. Você não é mais uma bebezinha, você não é mais uma garotinha, você é uma mulher levantada por Deus para saber o seu lugar, que sabe qual é a estratégia do seu inimigo, que vai se manter firme. Você é uma mulher que precisa crescer em intensidade por Deus, paixão, intencionalidade, em constância. Lucas 4, você vê Jesus ali no deserto. Jesus não estava lutando com o diabo, dizendo assim: eu sou tão amado. Você não viu o céu se abrindo? Eu fui batizado, eu sou o Filho de Deus. Não. Jesus veio de maneira pontual e usou a palavra certa, na hora certa, a estratégia certa, e disse: assim está escrito. Algumas vezes o diabo vai querer trazer até a Bíblia para trazer confusão para você, a falta de conhecimento. A sua palavra rema não é o seu versículo favorito. Deus quer te dar a palavra exata, específica hoje, não a de 10 anos atrás, não a experiência passada. Mas o que Deus está te falando hoje? Qual é a palavra que está queimando no seu coração no dia de hoje? Como? O que Deus tem feito na sua vida de maneira revelada hoje? Existem desafios, relacionamentos que nós estamos batalhando agora mesmo,
mas que Deus vai colocar uma estratégia, uma palavra exata para você, uma arma específica, feita na sua medida, não na minha medida. Não adianta tentar usar a armadura de outra pessoa. Davi não conseguiu usar a armadura de Saul. Você vai precisar ter as suas estratégias. Davi tinha as estratégias dele, ele pegou ali 5 pedrinhas e um estilingue, uma baladeira, não sei como é que chama aí na sua cidade, na minha cidade chama baladeira. Parecia ridículo. Aquela estratégia de Davi parecia ridícula, porque assim, às vezes as pessoas não sabem das nossas experiências, a gente parece até louca. Mas se Deus falou com você, se Ele te deu uma estratégia, a minha palavra rema é diferente da sua, a minha armadura é diferente da sua, a minha estratégia é diferente da sua. Mas o Senhor vai te revelar no secreto, o Senhor vai te revelar através do mergulho nessa palavra. Você, mulher, é mais forte que as suas batalhas. Eu oro agora para que Deus levante esse exército de mulheres que sabem quem são, que são munidas das estratégias adequadas, mulheres que recebem a revelação no lugar secreto, que choram, que, Deus, que são curadas ali aos teus pés, Senhor. Deus, que são refeitas ali no lugar de humildade, de humilhação, mas que são mulheres que se levantam para reinar, mulheres que sabem quem são, que quando estão diante das adversidades, Senhor, essas mesmas mulheres que estão ajoelhadas e prostradas diante dos teus pés, como Marias, são mulheres que se levantam para reinar, assim como Esther, quando estão diante do inimigo e que não serão intimidadas. Eu oro, Senhor, levanta essa geração de mulheres aguerridas, fortalecidas no Senhor, e que serão estratégicas para esse tempo na terra, no nome de Jesus. Deus abençoe você.